Fala pessoal, eu sou o Weiler, bem-vindo ao Verde Azulcast, mais um programa começando hoje. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, se você está vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça de inscrever. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, siga a gente, comenta o que vocês estão achando, curta aí o vídeo, que hoje essa conversa promete. A gente já teve uma conversa, né, que vocês vão saber mais pra frente, né? Vão saber não, vão ver, né? Pelo documentário, mas a gente vai conversar sobre outras coisas que não foram ditas na entrevista do documentário, né? Hoje eu tô com ela, uma das maiores K-popeiras desse estado, quiçá do Brasil, né? Ela é formada em dança aqui pela UFRN, professora de dança, tem um conjunto, um grupo, né, de dança também, é coordenadora da área de K-pop da GGCon. Eu estou com Mari. Hello. Tudo bom, Mari? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de ter aceitado de novo, né? Que já é o segundo. Eu já sou de casa. Exatamente. Como você tá, Mari? Tudo bem. Hoje eu acordei, como eu falei, né? Eu fiz, meu Deus, eu achei que era às 4 horas. Aí quando eu descobri que era às 2, eu saí assim, de casa. Mas tudo certo, estou aqui, tudo certo. Seja muito bem-vindo, espero que você goste. Obrigada. Igual gostou do documentário. Mas hoje eu acho que vai ser mais tranquilo, que é bem bate-papo, né? Pra gente começar, me fale quem é você, conte um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei, assim, no K-pop, eu comecei a escutar K-pop quando eu era muito criança. Eu descobri, antes ainda do Gangnam Style aparecer. E aí, por influência de uma prima minha, eu comecei a escutar bastante. E daí eu nunca achei que isso poderia se tornar uma profissão, mas com o passar dos anos eu me envolvi muito com dança, virei professora. Faz 5 anos mais ou menos que eu sou professora de dança pela Evidance Natal. E lá eu tenho algumas turmas, de 8 anos até a idade que você bem entender. E para fora da Evidência eu sou coordenadora do GGCon. Eu produzo a área desde 2023, a convite dos meninos. E é isso. Quando você percebeu, né, que você estava falando que já gostava do K-pop antes mesmo de saber que poderia dar um caldo, quando foi esse start para você de, poxa, dá para eu fazer alguma coisa com K-pop? Quando eu entrei numa turma de dança de K-pop. Eu sempre fiz dança, eu acho que eu comecei a dançar faz mais ou menos uns 12 anos. E desde de pequena, eu sabia que dava para viver de uma carreira com dança, mas eu nunca achei que o K-pop me levaria a isso. E aí, como eu sempre fazia outros tipos de dança, eu não achei que o K-pop dava para, né, ir para outro lugar. E aí eu entrei numa turma de K-pop lá na Evidance com minha antiga professora Verônica. E se não fosse por ela, eu acho que eu não estaria meio que por aqui. Ela que me incentivou a dar aula, ela precisou se ausentar da academia e ela fez, vou deixar as turmas com você. E aí, basicamente, ela foi me ajudando, foi moldando como que seria uma boa aula. E pronto, quando ela precisou sair, se ausentar, eu comecei a dar aula no lugar dela. E acho que 6 meses depois foi quando eu encontrei o pessoal da GGCon. E aí me convidaram para fazer parte da produção. E eu fiz, caramba, se não fosse por escutar K-pop, por gostar de K-pop, estar envolvida nesse meio, eu jamais seria professora, eu jamais seria coordenadora, porque são coisas que vieram por causa disso, de um gosto de criança. E eu achei que talvez não me levasse a lugar nenhum. Para você, qual a diferença de ser aluna, né, ser integrante de um grupo, ser coordenadora de uma área, de um dos maiores eventos aqui do Nordeste, né, da cultura pop, e também ficar por trás do seu grupo, né, como organizadora? Sim. Como que é essas diferenças? Para ser aluna, é a parte que eu mais gosto. Eu, se pudesse, jamais deixaria de ser aluna, e eu sinto muita falta de poder fazer isso, porque aqui em Natal a gente tem, que eu conheça, só eu e mais duas meninas que dão aula de K-pop. Então, é uma área que ainda está sendo descoberta por aqui, e os horários que eu tenho não batem exatamente com das meninas, então não consigo fazer aula com elas, mas sempre quis ter essa oportunidade de ficar fazendo aula compulsivamente, porque eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é se manter ativo e sair buscando coisas novas. E por mais que eu pesquise, que eu faça minhas aulas de outra forma, eu sinto falta de estar presencialmente, sabe? E aí,
para ser aluna, para mim, é a minha melhor versão. Eu adoro e eu gostaria de ficar sendo para sempre. Para ser coordenadora, foi um momento em que eu, sendo sincera, achei que eu não seria capaz de fazer tudo que os meninos gostariam que eu entregasse. Porque eu nunca tinha trabalhado com isso antes, e aí foi um voto de confiança muito grande de pessoas que eu não conhecia muito bem. E aí até hoje eu me pergunto o que se passou na cabeça deles, mas eu agradeço todos os dias por eles terem, não sei, talvez enxergado alguma coisa que desse certo e que, graças a Deus, hoje em dia tá tudo bem. Eu sou muito grata por estar lá no GGCon, é um espaço que me dá outras oportunidades também. Eu vivo indo em coisas de palestra ou de aulas, de workshop, graças às pessoas que me conhecem por causa do GGCon. E aí é uma versão de uma Mariana que às vezes eu não sei controlar muito bem, porque é muita coisa, às vezes é muita pressão para cima da gente, mas eu sempre tento lidar do melhor jeito possível. E como coordenadora de um grupo de cover, eu só tenho muito a agradecer às meninas, porque a gente surgiu de um jeito que foi muito genuíno. Eu era professora, né? Eu tinha acabado de me tornar professora, e elas eram da turma do avançado. E antes de eu me tornar professora, a gente já vinha falando, nossa, seria muito legal se a gente formasse um grupo e levasse para apresentar, fazer coisas, fazer aulas, workshops, apresentações. E aí, quando eu me tornei professora, eu fiz, vamos fazer isso acontecer? E aí foram surgindo oportunidades, apresentações. E a parte mais fácil, eu acho, ser líder do Amaryllis, que é o meu grupo. E eu tenho muito orgulho das meninas. A gente não está tão ativa esse ano, porque cada uma tem sua prioridade e a gente está no ano que mais de metade do grupo está fazendo Enem, então não tem como a gente passar por cima disso. Todo mundo tem suas prioridades e, obviamente, dançar K-pop não é uma delas quando se compara ao Enem, né? Por favor. E é isso, eu gosto muito das meninas, é a parte mais fácil de estar na frente de um grupo, é a companhia delas. A gente vai já falar da GGCon, mas eu vou até falar uma coisa que a gente conversou no documentário. Até hoje eu não consigo, não é que eu não consigo acreditar, mas não consigo ver que 2023 era o seu primeiro ano na organização, porque tava muito organizado. Ai, Você, que bom. Você nasceu para aquilo ali, porque você tirou de letra, né? E a gente sabe que nos bastidores Sim. não é tão fácil, tem aquela coisa. E você fez tudo com uma naturalidade que... Assim, que bom que, assim, por fora deu tudo certo, graças a Deus. Deus abençoe todos os dias, todas as pessoas envolvidas. Mas naquele ano eu acho que eu saí querendo cortar minha cabeça. Não foi nem a dos meninos, foi a minha que eu fiz. Não, pelo amor de Deus, acho que eu não tanco isso não. Acho que eu vou falar pra eles, não vai dar certo não. Mas que bom que deu tudo certo. Mas antes da gente falar um pouquinho da GGCon, vamos falar sobre o cenário daqui, porque como você falou, né? De professora só tem você e mais 2 meninas. Uhum. E o cenário está crescendo, graças a Deus, vem aumentando o número de pessoas que é interessada, participa, vão nos eventos. Mas ainda é um nicho que está em ascensão, né? Como você vê o cenário do K-pop aqui em Natal, aqui no estado? Eu vejo agora... Quando eu era criança, eu tinha uma imagem e hoje em dia, estando dentro da comunidade, eu já tenho outra. E aí, quando eu era mais nova, eu sempre pensava aí, uau, pessoas adultas que estão aqui e estão lidando com uma vida dupla. E hoje em dia eu vejo um pessoal que é um pouco mais jovem. E o engraçado é que eu tô vendo a transição dessa galera. Eles saindo justamente dos 15, 16 anos e entrando no primeiro emprego, entrando nos seus primeiros cursos da faculdade. E é muito legal. Eu acho que a área do K-pop agora ele está numa época de transição, em que a gente vai começar a ver novos rostinhos aparecendo nas competições, porque acho que faz uns 2 anos que eu tô acostumada a ver as mesmas pessoas, a abrir as inscrições do GGCon e ver as mesmas pessoas. E aí, nesse ano, eu comecei a notar pessoas novas. Pessoas vindo de outros estados também, se inserindo na nossa cultura daqui de Natal, das competições daqui de Natal. E eu acho que é um período de transição. Um pessoal que está querendo começar a dar uma aquietada, começar a não dançar mais e surgindo novos grupos. Eu acho que a gente está bem nesse período. E até o número de crianças, né? Porque esse ano na GGCon a gente teve algumas que se destacaram ali no no aquele palco. Menino, gente, pelo amor de Deus, ele chegou... quando ele chegou ali no palco, eu não estava próxima, eu tinha ido resolver outra coisa. E quando eu retornei,
Eu saí, o palco tinha acabado a competição. Eu tinha ido tinha ido conversar com os jurados, porque eu sempre fico perto deles para tirar alguma dúvida, né? E eu deixo a minha equipe lá tomando conta do palco. Quando a gente sai da competição, geralmente o palco faz assim... A galera se esvazia, né? Vai cada um pro seu canto, porque tá todo mundo ansioso. E aí, só que isso não aconteceu. Quando eu saí, de fato, eu fiz, não vai ter ninguém. Saí, me reuni com os meus jurados. Aí eu lembrei que eu tinha que buscar o lanche deles. Aí eu saí para pegar a comida. Quando eu abri a porta, que onde a gente se reunia atrás do palco, que eu abri a porta, tava o palco lotado. E aquele menino sozinho no palco, eu fiz, gente, quem é? Aí eu cheguei pra minha equipe e fiz... Quem é essa criança? Fizeram ele é o dono. Eu acho que a gente pode se aposentar porque ele é o dono do palco. Eu fiz, tá certo. Então, por mim, pode deixar ele aí. E ele Ave Maria, ele irritou muito no TikTok. Ele fez uma conta depois no Instagram, seguiu a gente. A mãe veio conversar com a gente. Foi uma interação muito legal. Muito, muito legal. Adorei a família dele. E ele veio no primeiro dia, só tinha comprado ingresso pro primeiro dia. Aí eu cheguei no final do evento. Eu fiz, você vai vir amanhã? Mas eu não tenho ingresso. Eu fiz, não seja por isso, você vai estar aqui. Você vai. E veio ele, a mãe, a irmã, veio a galera toda pra acompanhar ele no segundo dia. Foi ótimo. Nossa, eu lembro que... E era o pessoal lá embaixo do palco todo doido. Sim, Ave Maria. Que ninguém esperava. Não mesmo. Não esperava. Não mesmo. A gente nem sabia quem era aquele menino. Ele surgiu do nada e se tornou simplesmente o melhor do evento. Nosso querido João Pedro. Um beijo pra ele. E eu acho que, assim, todo mundo falou dele. Sim. Todo mundo falou dele. Todo mundo. Até os meninos que não estavam acompanhando o palco naquele momento chegaram pra mim. Ei, isso aqui aconteceu em que momento? Aí encaminharam o vídeo do TikTok. Eu fiz, acabou a competição, ele tomou conta do palco. E virou o dono. É sobre isso. Mari, pra você, quais os maiores desafios que o K-pop ainda encontra hoje aqui? Você disse, tipo, no cenário aqui, em Natal? Eu acho que um dos maiores, se não o maior, é a falta de lugares, de acessibilidade para a gente ensaiar aqui dentro da cidade. Quando a gente descobre que dá para ensaiar em algum lugar, esse lugar se torna simplesmente um caos. Não um caos de, tipo, coisas ruins, mas, assim, de muito grupo para pouco espaço. Recentemente, todo mundo começou a ensaiar no The Art, e aí era um lugar que era ocupado, sei lá, por 2, 3 grupos, e aí do nada virou uma confusão de sala, porque todo mundo precisava ensaiar, e todo mundo precisava estar, tipo, num horário específico, e aí as reservas não davam muito certo, porque a gente não tinha com quem conversar. E quando a gente reservava, às vezes eles reservavam a mesma sala para 3 grupos diferentes e a gente tinha que se entender entre si para saber o que a gente ia fazer. E ficava uma situação chata de tipo, mas eu reservei, mas eu também. E aí, quem é que vai sair? Quem é que vai ensaiar, sei lá fora, no quente? E quem vai ficar no ar-condicionado? E aí... outros lugares também, eu via direta, a galera ensaia muito lá. Ensaia no Parque das Dunas, na Governadoria, em praças. E aí é um lugar, tipo... No The Art seria a melhor opção, porque é um lugar fechado, em teoria é para ter segurança, banheiro, água e, assim, um mínimo para a gente conseguir passar, né? Tipo, a gente passa muito tempo ensaiando, 3, 4 horas. E aí é interessante que tem pelo menos água e banheiro. E aí em lugares públicos, como praça, quadras, às vezes a gente fica à mercê de ensaiar no sol. Deus sabe se vai ter banheiro, se vai ter água, pelo menos potável, alguma coisa assim. E eu acho que seria essa a maior dificuldade que a galera encontra aqui em Natal, é de espaço e de organização com o espaço. Então, é muito difícil, grupos grandes conseguirem ensaiar por causa disso. Grupos pequenos de 5, 4 pessoas, tudo bem, você consegue ainda, sei lá, ensaiar na área da sua casa. Mas a maioria dos grupos aqui de Natal é de, 8 para cima. E aí é muito difícil você reunir 8 pessoas na área da sua casa. E as coreografias são muito elaboradas, Exato. que, num espaço pequeno não tem como ensaiar. Exato. E fica difícil, né? Porque, pronto, o palco da GGCon, ele é o quê? 10 por 12. O de outras competições, às vezes, acontece no Riachuelo. E aí é gigante. E aí você sai de um espaço desse tamanho para um desse. Fica muito inviável, sabe? Uhum. E como você compara o cenário potiguar com o cenário nacional do K-pop? Eu acho que aqui no Nordeste a gente tem os melhores grupos. Não querendo, assim... esbanjar demais, mas pelo que eu vejo sempre nas redes sociais, eu nunca vi grupos tão bons com tantas pessoas e destacando a galera de João Pessoa, que eu acho eles incríveis no que eles fazem. Eu acho
Eu não sei nem explicar. Quando eu vi tem um grupo de uma pessoa que eu admiro muito as meninas, que é chamado Bratz. Elas são muitas meninas, e aí eu não sei como elas fazem acontecer 15 meninas em cima de um palco, extremamente sincronizadas, e Deus sabe qual é a rotina de cada uma, porque são 15 pessoas diferentes, com motivos diferentes, rotinas diferentes, que fazem acontecer uma magia, sabe? E os grupos também de Fortaleza, de Ceará, os daqui de Natal, obviamente. Mas eu acho que a cena daqui do Nordeste, ela vai muito, muito além, sabe? Porque eu acho que a gente tem mais raiva. Tem mais raiva pra estar ali. E aí eu não vejo isso acontecendo em outros lugares. Não sei se você vai concordar comigo. Eu conversando até com Beth sobre cosplay, a gente falando sobre a cultura pop do modo geral, né? Que a sensação que dá é como você falou, assim, o Nordeste a gente briga pra estar ali. A a gente gente briga por quer espaço. a gente tem sangue nos olhos. E nos outros estados não é nem falando mal, mas assim, até pela facilidade que muitos Isso. têm, pela comodidade, não chega. Tanto que nos eventos nacionais sempre, tanto K-pop quanto cosplay, tem, sabe, top Nordeste. Eu, assim, não posso falar, obviamente, com muita maestria sobre a galera do cosplay, mas a gente tem um exemplo muito claro, que é a Kelly, daqui de Natal, que ela pisou, a gente sabe, ok, essa daqui vai estar no top 5. E ela, tipo, acho que ela representa muita coisa pra galera do cosplay daqui de Natal ou de outros estados. Sempre que eu vejo a galera se mobilizando pra sair e para em competições que são no sul, no sudeste, a galera sempre volta pra casa com algum tipo de prêmio, porque vai com raiva. Porque não é a mesma facilidade que a gente tem pra uma pessoa que vem do sul, do sudeste. A gente nem vê ele se esforçando para estar aqui. Começa aí. A gente que tem que sair daqui e se esforçar para poder, quem sabe, chegar, sei lá, numa competição em Joinville, sabe? E aí, eu acho que é isso que move muito a gente daqui, que dá raiva, dá vontade de ir, chegar e falar, oi, você não é melhor do que eu, não. Não. E aí, eu acho que é isso. Vamos agora falar um pouquinho da GGCon, né? Que aí já puxa o gancho, né? Porque a gente teve uma crescente, que o público da GGCon, principalmente vamos focar agora no K-pop, o palco é um ano após o outro só lotando. Esse ano foi o maior até agora, e mesmo assim... Ainda não coube. Teve horas que a gente tinha que se espremer para conseguir espaço ali, né? Fala um pouquinho, como que os meninos chegaram? Você não sabe como foi a ideia, mas eles chegaram para você, como eles chegaram até você para fazer o convite para ser coordenadora? Isso é uma história muito boa. Uma história muito boa. Porque o que aconteceu? Eu fui convidada para dar uma aula no IF, Canguaretama, e era um evento da galera de produção de eventos. Eu acho que é esse o nome do curso. Ou é só eventos, não sei. Mas, enfim. A galera lá de Canguaretama estava fazendo essa semana, acho que era a Semadec, e aí eles convidaram algumas pessoas do meio de eventos, e que o tema da Semadec, se eu não me engano, ou era Sistec o nome, enfim, do evento era meio que Ásia. E aí eles me convidaram para dar um workshop de dança. Então tava meio misturado, uma galera do cosplay, uma galera sobre eventos e danças, e aí eles chamaram eu, que era do K-pop, chamaram uma moça que eu não vou me recordar o nome dela, mas uma querida, que ela era de cosplay, e chamaram Ravi. E aí o que acontece? A gente tinha combinado de se encontrar na frente do Midway para a galera do IF buscar a gente e levar, né? E aí eu e Ravi fomos os primeiros a chegar. Eu não sabia quem ele era, eu só vi a foto e fiz, o homem, que eu sei que ele vai estar no evento. Aí a gente chegou e fez, bom dia, você também vai pro negócio de Canguaretama? Sim. A gente começou a conversar, a trocar uma ideia. Aí eu acabei falando que trabalhava com dança, era jurada e tal. Ele fez, nossa, que massa, você já foi jurada de quais eventos? Aí eu falei, eu já fui jurada de tal, e de GGCon. Aí ele fez, você foi jurada de GGCon? Aí eu fui, no ano passado, 2022. Aí ele fez, nossa, que massa, o que você achou do evento? Eu fiz, nossa, muito legal. Tinha muita coisa e tal, não sei o quê, mas nem pagaram meu transporte. Aí ele fez, tá, massa. Eu fiz, e tu é o quê? Ele fez, eu sou diretor de GGCon. Eu,
Entendi. Aí eu fiz, não, mas que isso, né? Tipo, acontece. Vai que esqueceram de mandar o dinheiro do meu Uber. Aí, a gente só fez rir no primeiro contato. E essa foi literalmente a minha primeira conversa com ele. Aí a gente entrou dentro do carro. Eu resolvi ir calada, muda, no fone de ouvido, até chegar à escola. E ele deve ter ido conversando com a galera. Quando a gente chegou lá na escola... Ele foi o primeiro de nós três a dar a palestra. E aí eu vi quem ele era, né? Que ele estava justamente sendo convidado para falar como era uma produção de um evento como o GGCon. E ele foi falando, e eu, meu Deus, que vergonha. Que vergonha, eu falando mal do evento na frente do Caba. Oh, meu Deus. E aí ele deu a palestra dele, depois eu também dei uma pequena palestra e logo após já era o workshop. E aí ele tirou muita foto, fez muito registro da aula, eu fiquei... Acho que ele não me odiou, não. Ele nem ficou tão chateado assim comigo. Aí, quando a gente tava voltando pra casa, tava entrando no carro, ele fez, eu gostei muito de você. Você não tem interesse, não, em ficar na equipe da GGCon? Eu fiz, como é? Aí ele fez, você falou tão mal, vai que você faz melhor. Eu fiz, jogou nos peitos mesmo, né? Aí, eu achei que era brincadeira, achei que ele só tinha... não, besteira, só pra dar um susto nessa menina. Mas, show, voltamos pra casa. E aí, quando foi umas 2 semanas depois, ele mandou mensagem no Instagram. Oi, você aceita? Aí eu fiz, é sério? Ele, Eu fiz, então tá. Aí pronto. E aí, daí, Ravi foi o primeiro a conversar comigo sobre isso. E depois eu fui conhecendo o resto da equipe. E, Maria, eu só tenho a agradecer por esse... maluco ter tido a ideia de me colocar na equipe. E como que foi pra você, como tá sendo, né? Desde 2023 pra cá, o que você vê de mudança desde que você entrou, o que você implementou, saldo positivo e negativo? Em 2023, como eu já falei outras vezes, né? Tipo, eu ficava muito, muito ansiosa. Eu perdia muito meu sono por causa da GGCon e eu sentia que, mesmo fazendo tudo que eu podia, eu não estava fazendo certo. E, assim, por um lado, não tem como eu me culpar por eu não saber o que eu estava fazendo. Mas aí, com muita paciência, com a ajuda das pessoas certas, a gente vai construindo sempre o que pode. E aí, eu acho que a maior diferença, pelo menos em mim, seria esse lance dessa ansiedade, eu ficava muito triste, eu ficava muito aperreada, e eu ficava muito pensativa, e eu realmente não dormia. Quando faltava um mês para a GGCon, eu ficava muito elétrica, eu não conseguia fazer nada, não conseguia conversar com os meus amigos. E aí, no ano retrasado, 2023 e 2024, eu sinto que eu sou uma nova pessoa quando se trata de GGCon. Esse ano eu armaria, eu tava dormindo. Então, assim, eu passei pelo menos um mês do GGCon muito tranquila, eu tava com a equipe certa, com as meninas certas, e aí a gente sempre vai crescendo. Em 2023 eu não tinha ninguém na minha equipe, era eu por eu, e de 2024 eu já consegui adicionar mais duas pessoas que, Ave Maria, sem a ajuda das meninas, eu jamais conseguiria fazer o que eu consigo fazer em 2025. E em 2025 também consegui adicionar mais uma pessoa na equipe que, Ave Maria, Raíssa, Grazi e Amanda são o coração também o grande motivo para o palco da GGCon ele se tornar o que ele é, porque a gente se entende muito bem, a gente consegue conversar e expor ideias e fazer, sabe? Tipo, eu consigo ter uma troca muito boa com elas e consigo também dar as instruções muito bem, porque às vezes eu tenho medo de ficar parecendo uma tirana e eu não gosto disso e... Enfim, elas são a melhor equipe que eu poderia desejar. De estrutura, eu sinto que a gente foi evoluindo aos pouquinhos. Em 2023, a gente não tinha um espaço nosso. A gente fazia competição no palco principal. E a gente ficava à mercê de, tipo, a hora de muitas coisas que aconteciam no mesmo palco. Porque a gente tinha os dubladores, a gente tinha a competição do cosplay, os músicos, tudo acontecia lá no mesmo palco. E aí, em 2023, eu lembro até que a gente teve que fazer uma pausa na competição porque o Guilherme Briggs tinha chegado. E aí não tem como discutir com o Guilherme Briggs. A gente só fez, não, vamos pausar, ele vai fazer o momento dele e logo após a gente dá continuidade à competição.
E aí, 2023. 2024, a gente já conseguiu o nosso palco. Só que ele não estava do jeito que eu queria. Ele era super baixo, ele era menor do que eu tinha planejado. E aí, enfim, coisas acontecem. E a gente teve uma grande conversa, a gente conseguiu entrar em consenso todo mundo, a gente não conseguiu fazer o palco de 2025, que foi o melhor que eu, né, assim, eu fico tão aliviada de ver ele em pé. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu acho que eu quase choro de verdade. Quando eu cheguei no Centro de Convenções, acho que era quarta, quinta-feira, aí eu fiz, não acredito que isso é meu. Não acredito que isso deu certo. Depois de tanta dor de cabeça de 2023 até aqui, para ele estar desse jeito, a Maria, foi uma das minhas maiores realizações. É a estrutura estar maior. E a galera em si, né? Tipo, a gente começa sempre com poucas pessoas. Eu tenho uma foto com a galera de 2023, que é desse tamanhozinho, assim, a quantidade de pessoas que tinha. E em 2024 já é mais, em 2025 mais, não cabia nem mais gente ali. E... Ave Maria, eu fico assim... Eu fico muito feliz de ver tanto a evolução da GGCon, quando se trata do K-pop, quanto a minha. Eu, particularmente, sou muito feliz de ter conseguido manter as coisas no lugar. Eu lembro que quando a gente foi gravar, né, lá no centro, os bastidores antes, a primeira coisa que eu comentei com os meninos foi justamente o palco. Eu falei, graças a Deus, um palco à altura, que vai... E ainda não foi, né, porque... Spoiler, pra quem tá assistindo agora, não sei se você já viu, mas se não viu, vai ver daqui a pouco, né? A abertura do documentário é o GGCon. Sim! Né? E tava lotado. Graças muito a lotado, Deus. assim, não tinha muita gente em pé já indo pras outras áreas, porque cresceu muito e foi pra um palco relativamente grande. Sim. Né? Mas o público tá crescendo junto. Exato, a gente cresceu o palco e esqueceu de crescer o espaço para botar a galera. E próximo ano a gente já pensa mais nisso, né? Deixar ali uma área com mais cadeiras, com mais espaço, porque já tinha outra coisa na frente do palco e aí já a galera tava por cima. Quando eu vi, tinha gente em cima da sinuca, que era a área de jogos. Tinha sinuca, tinha o totó, e aí eu fiz, molesta. Mas assim, próximo ano eu espero que ele esteja mais vazio, para caber todo era mundo. isso que eu ia perguntar, né? Porque eu sei que você já tá planejando, não, obviamente, né? Tá? Já marquei a primeira reunião com as meninas. Já estamos em 2026 a GGCon, Sim. né? Como que é a construção do projeto até o dia? A gente tem muitas reuniões. Eu sempre começo me reunindo primeiro com a minha equipe, com as meninas, e a gente sempre faz a primeira reunião 2026. No caso, a primeira reunião do próximo ano é após o GGCon. Então, assim que terminou o GGCon 2025, a gente, uma semana depois, 2 semanas, a gente se reuniu de novo e fez toda a metragem do evento. A gente viu mais ou menos quantas pessoas competiram, o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, quem apareceu, quem não apareceu, o que a gente poderia melhorar no próximo ano, o que deu certo, que a gente pode repetir. E aí a gente sempre faz essa primeira reunião assim que acaba. E aí, daqui pra frente, a gente dá uma pausazinha, né? Pra todo mundo respirar, dar a volta à vida. E a primeira reunião com as minhas meninas já tá marcada. E a gente já quer se reunir na primeira semana de dezembro pra começar a, de fato, colocar as coisas pra frente. A gente já rascunhou tudo e agora o GGCon tem 3 dias. E é uma baita responsabilidade fazer aquele palco acontecer durante 3 dias. Porque a gente não quer deixar só durante o final de semana e a sexta-feira ser um dia vazio. Jamais gostaria que isso acontecesse. Eu quero que tenha coisa o tempo todo, que é para todo mundo estar empolgado. O GGCon só acontece uma vez por ano, que são 3 dias, né? Então, o processo é sempre de muitas reuniões, a gente sempre debate muito, a gente faz uma lista de coisas que são inimagináveis e a gente começa a tentar trazer a realidade, vai cortando e vai conversando com outras pessoas para ver se pode acontecer. E aí, depois que a gente tem tudo pronto, a gente repassa para a direção. Aí eles falam também o que dá para ser real, o que não dá para ser, e aí a gente vai tendo essa troca. A gente vai construindo sempre, para no final sempre ter um resultado que ambas as partes consigam entregar de um jeito bom. Mas, no geral, é isso. Muita reunião no Natal Shop, com muito sorvete, muito caldinho e muito papel, e a gente sempre está lá.
E sem contar que ainda antes da GGCon tem as prévias, né? Os esquentas. Esses aí acontecem meio no susto. Às vezes é tipo assim, gente, próximo mês, em tal shopping. Vamos. E aí você tem que fazer acontecer em menos de um mês. Às vezes em menos de 2 semanas. Acho que foi o primeiro esquenta de janeiro. Que eles avisaram 2 semanas antes. Ei, daqui a 2 semanas, tal coisa. Vamos? Aí, como é que eu faço isso acontecer em 2 semanas? Mas assim, sempre dá certo. A gente faz acontecer de alguma forma. Nem que a gente tenha que jogar a galera na praça da alimentação. Mas sempre funciona. Até porque o público do K-pop, ele chega muito junto, né? Ai, graças a Deus. É um dos que... Todo evento falou que vai ter K-pop, Sim, brota. Eu vou. Brota. Eu estarei lá. É. Eu lembro que eu fui no do Not Shopping e eu cheguei com os meninos, logo cedo ainda nem tinha aberto, já tinha gente lá esperando o K-pop começar. Né? As outras coisas vazias, mas o pessoal do K-pop já estava lá. Ah, com certeza. Que isso, querendo ou não, é uma coisa que ajuda muito, né? Porque Sim. você sabe que pode contar que vai ter. Ah, com Né? certeza. O evento vai acontecer. Eu nunca tenho medo de, tipo, não ter gente. Porque eles sempre compram muitas ideias. Graças a Deus. Mari, aí uma pergunta mais introspectiva, mais sua. O que mudou na Mariana desde que ela entrou na GGCon? Ai. Eu tenho muitos problemas, às vezes, em conversar ou expor a opinião que eu tenho para outras pessoas de uma maneira que seja normal, assim, que seja ok, sabe? E aí, nos meus primeiros anos, eu não conseguia falar de uma forma assim, sem ser chata. Eu acho que eu era muito chata. E aí, eu sinto que com o passar do tempo, eu consegui expor melhor as minhas opiniões, ter uma conversa mais tranquila, tanto com a minha equipe quanto com os meninos. E aí, obviamente, eu ainda tenho meus baixos e, enfim, eu tento sempre falar de uma maneira que eu acho que eu gostaria que as pessoas falassem comigo. Mas, obviamente, às vezes a gente acaba se estressando por muitas coisas que não estão ao nosso controle. Às vezes, um problema de administração, às vezes um problema da galera do marketing e do espaço. E aí você fica tão estressado que quando você vai falar com outra pessoa, você acaba descontando. Eu lembro desse ano, um amigo meu, numa situação que a gente tava de muito estresse, ele chegou me contando outra coisa que ia me fazer me estressar mais ainda. Aí eu só fechei mais a cara, ele fez: amiga, nós somos amigos, por favor, lembre disso, nós somos amigos. Não quero te fazer raiva, nós somos amigos, vale lembrar. Aí eu só... É verdade, nós somos amigos, só tá dando tudo errado, mas todo mundo aqui é amigo. E aí, eu acho que às vezes, esses pequenos momentos que me fazem ficar um pouco mais tranquila, sabe? De, tá, tudo bem, respira 3, 4, 5 vezes que vai acontecer, definitivamente. A gente não sabe o quê, mas vai acontecer alguma coisa. E eu acho que, pra mim, a minha maior mudança seria isso, a forma de interagir com a minha equipe, de interagir com as pessoas. Acho que é o que eu mais me orgulho. E qual o momento que mais marcou você desde que entrou na GGCon? Nossa Senhora. Eu acho que teve um momento que foi no primeiro GGCon. Tinha um grupo que estava dançando uma música que eu gostava muito e que eles levaram em primeiro lugar. E eu comecei a chorar, porque estava muito lindo, estava um sentimento muito legal e eu estava muito feliz de estar ali, sabe? De poder viver aquilo, Eu sempre fui uma pessoa de estar em eventos, desde que existia o falecido Saga e, enfim, desde de criança eu sempre me meti em todo tipo de evento que existia. Eu sempre gostei de ver pessoas dançando, de ver pessoas fazendo o que elas gostam de fazer. E aí eu estar proporcionando isso para outras pessoas me deixou, assim, para além desse plano. E esse foi em 2023. E acho que 2024 eu acho que eu só tava muito... Foi a primeira vez que a gente tinha o palco só pra gente, e aí eu tava com muita coisa na cabeça, e acho que pra mim foi quando acabou. Quando acabou, que eu me sentei, fiz obrigada a todo mundo envolvido nisso, mas agora eu vou pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, que eu tirei a blusa, a farda da GGCon, que eu me deitei, eu fiz assim: meu Deus, obrigada.
Obrigada. Isso também foi outro grande momento. E o desse ano, eu acho que quando eu fiz o primeiro GGCon, que aí tinha muita gente, eu fiquei, meu Deus, está acontecendo mais uma vez. E acho que é um top 3 momentos para mim, sempre foram esses. Sempre foi relacionado a tá com pessoas que querem estar ali, que estão realizando seu sonho. Tem muita gente que o sonho é estar na GGCon, dançando na GGCon. Mesmo que não ganhe nada, só de estar ali apresentando para aquela quantidade de gente, sentindo aquela energia. E eu acho que o mesmo sonho deles é o meu, de entregar isso para eles. E aí eu só me sinto muito bem quando isso acontece. Mas aquele GGCon foi muito marcante, né? Tanto que vai ser a abertura do documentário e foi um dos takes que virou a capa, né? Do Sim, review. Aí ficou lindo. Que ficou... Aí, falando um pouquinho disso agora, como foi pra você participar do documentário e falar um pouquinho da sua visão da GGCon, né? Que a sua parte acabou, agora é esperar ficar pronto, se Deus quiser, este mês não, né? Em dezembro, ficar pronto. Mas como foi a sua participação? O que você viu? O que você pôde tirar dessa participação no documentário? O que você achou? Além da gente encher muito seu saco. Não, assim, eu fiquei muito feliz porque eu não sou de falar muito sobre a GGCon para outras pessoas. Eu geralmente me mantenho conversando sobre a GGCon com a minha equipe, que são as minhas amigas. E eu não tenho oportunidade de falar muito abertamente sobre isso, porque às vezes a gente não sabe o que pode falar, o que não pode, e ter abertura para falar sobre isso, sobre detalhes que geralmente a gente não revive, não conta, foi muito bom, porque me fez lembrar também que, tipo, poxa, eu também faço parte dessa história. E às vezes a gente não tem noção da grandiosidade que é o evento, o que a gente está proporcionando. E aí eu acho que vocês, quando começaram a ter essas conversas, essa troca com a gente, me fez perceber que eu sou parte disso, eu sou parte dessa história, sou boa o suficiente para entregar coisas legais para a galera. Acho que foi isso. Você tá ansiosa pra ver como ficou, né? Porque a gente teve um processo, teve entrevista, teve a gravação lá. Qual tá sendo... Eu tô doida pra ver. Mas como você tira a sua participação no documentário? O que você pode falar de você? O que você achou interessante? O que você mais gostou? Eu gostei muito das perguntas que vocês fizeram. Eu tava ansiosa, com medo de ser uma coisa muito assim, na lata. E aí eu acho que vocês deram muita oportunidade pra gente abrir sobre coisas, sobre tópicos. E aí uma pergunta virava 3, e aí uma resposta de 5 minutos virava de 15. E aí eu acho que a parte que eu tô mais ansiosa pra ver são as entrevistas. Também a parte do dia da GGCon, porque eu só tive contato, assim, com vocês presencialmente nos takes que vocês fizeram em cima do palco. E o que vocês fizeram fora, eu não faço a mínima ideia. E eu tô doida pra ver essa parte também, porque, né, a gente não teve acesso. Eu só vi a abertura que vocês me encaminharam, e aí só a abertura eu já fiz, oh meu Deus, eu quero. Cadê? Quando que sai? Vamos adiantar um pouquinho, que a gente já tá, minha filha, quando a conversa é boa, né? Eu falo muito. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro do cenário do K-pop? Como que você projeta o futuro do K-pop? Vamos começar 2026, porque é o que você tá planejando, né, como coordenadora, mas 2026 pra frente. Assim, em 2026, pelo menos quando se trata do GGCon, eu tô muito ansiosa pela estrutura de 3 dias que a gente vai ter. E aí, eu não quero dar tantos spoilers, mas uma das coisas que eu mais gosto é quando a galera do K-pop toma posse das danças urbanas. Porque as danças urbanas também é um lugar que nos pertence. Porque a gente não dança K-pop. K-pop é o estilo de música que a gente tá dançando. Nós somos dançarinos de danças urbanas. E aí eu gosto muito desse espaço, e eu gosto muito quando a galera vem e compra ideia, e faz aula, e vai atrás. E eu espero muito que nesses 3 dias eu consiga fazer um espaço muito parecido com esse. Eu espero que a gente consiga ter as batalhas, que a gente consiga ter o mesmo espaço que a gente deu para o Pequeno João Pedro, para outras crianças, para outros jovens, e aulas, e workshops, e
freestyles e muita coisa. Eu espero que de 2026 para frente a gente consiga trazer esse tipo de interação. E fora GGCon, você já tem algum outro projeto em mente? Sim, por enquanto, todos os meus projetos sempre se relacionam com a GGCon. Mesmo que sejam esses pequenos esquentas, esses pequenos eventos, eu coloco muito da minha energia no GGCon. Então, por enquanto, eu estou focada só no GGCon. Muito bem, então vamos lá. Agora a gente vai para as perguntas que a gente fez lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, todos os links das nossas redes sociais e da Mari vão estar aqui na descrição para você seguir todo mundo. E lá a gente fez algumas perguntas. Algumas a gente já colocou aqui ao longo da entrevista, então não vou repetir muito. Eu peguei algumas aqui que eu achei bem bacana. A primeira, até puxando um pouquinho do que você falou. Para você, o que diferencia o K-pop das outras técnicas de danças? O K-pop, por mais que acho que, pelo menos a população daqui de Natal já entendeu que o K-pop não é um tipo de dança, ele é um tipo de música. Eu acho que o que mais diferencia um dançarino que ele é só de K-pop é a limpeza. É sempre o cuidado que a gente tem de manter tudo muito nivelado, de estar tudo muito igual, tudo muito parecido. Coisas que, talvez, sei lá, num grupo de danças urbanas, pelo menos na minha experiência, a gente não tem tanto esse cuidado. A gente fala que um passo é esse passo e aí a gente deixa aberto a interpretação de todo mundo. Mas quando a gente fala que esse passo é um passo num grupo que vai dançar K-pop, ele vai ter que ser assim, a mão é em qual ângulo, o dedo é aonde, o meu braço ele é assim, ele é assado, e aí é a limpeza. Para mim, o que mais diferencia um dançarino de K-pop para um dançarino de danças urbanas seria esse lance da limpeza. Mari, diga uma opinião impopular que você tem sobre o K-pop. Uma opinião impopular. Assim... Mas sobre K-pop, não K-pop Natal, né? K-pop. Eu acho que a galera... Ultimamente, um grande tópico no Twitter que eu fico me perguntando, será que esse problema existe fora no Twitter? É a sexualização das meninas do Cat's Eye, que é um grande debate das roupas das meninas e, uau, gente, vocês tinham 16 anos e usavam um shortinho curto, o que é que vocês estão falando dela, sabe? Mas, enfim, eu acho que... Todo mundo pode ter sua opinião, né? Mas eu acho que foi muito além isso, sabe? Só, assim, uma opinião que eu acho que eu leio e fico, gente, porque vocês não vão dormir? Mas tudo bem. Vamos lavar uma louça? Um emprego, lavar uma louça, ninguém quer. Usar o seu short curto em Natal, Rio Grande do Norte, ninguém tá falando. Mas aí a pop coitada, que usa um short pra dançar ali no Coachella, Maria, Deus sabe a visão dessa mulher. Mari, quem você mais admira no meio? Pode ser em Natal ou fora? Duas pessoas que eu admiro muito, e eu vou citar elas porque duas são daqui de Natal. É a minha professora Verônica Andreazzi. E aí, sem ela, eu acho que eu não teria chegado onde eu estou, porque se eu não tivesse sido professora da Evidança, se eu não tivesse sido convidada para dar um workshop de dança, se eu não tivesse conhecido o Ravi, eu acho que por causa desse pequeno ponto que ela fez aqui, eu não consegui chegar ali. E aí eu admiro muito ela, eu acho que ela foi muito corajosa também de ter saído daqui de Natal para procurar outras coisas, e ela se encontra num lugar que a Maria, tá? Ela tá muito feliz, ela tá dando aula em lugares que ela também admirava muito, e eu sou muito feliz por ela e sou muito grata por ter esse exemplo e um grande exemplo ser minha amiga. E outra pessoa que eu também admiro muito, mas que eu também não tive muito contato com ela, a gente conversou algumas vezes, é Gabi Leão. E ela também é daqui de Natal, ela se mudou para São Paulo e hoje em dia está na Coreia. E aí eu acho de uma extrema coragem o que ela fez e o que ela continua fazendo. Eu acho que são duas pessoas que se destacaram muito aqui e que eu espero que depois que elas conquistem tudo que elas desejam, elas possam voltar daqui para Natal e compartilhar isso também, o que elas viveram fora. Eu acho que é sempre importante, se você é de um canto e você consegue conquistar algo lá, você sempre voltar para poder fazer aqui acontecer, sabe? Eu não acho que às vezes seja certo você ir e não voltar nunca mais. Mas assim,
vai de cada um. Eu acho legal você sempre voltar e trazer experiência e reunir gente, porque se torna um exemplo real, sabe? Tipo, nossa, uma pessoa daqui conseguiu ir pra lá, que conseguiu ir pra lá. E aí, eu acho que são 2 exemplos de pessoas que eu admiro muito. E para terminar, o que você acha essencial para ter uma base para o iniciante na dança? Na dança, eu acho que... Nossa, vamos lá, calma, vou ter que pensar um pouquinho. Mas quando se trata de K-pop, né? Uhum. Então tá. Eu acho que a única coisa que você precisa é ter vontade, porque isso sempre vai te movimentar a ir para lugares novos. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu comecei a gostar de K-pop. Eu não dançava K-pop, eu dançava balé. E aí, de balé para danças urbanas é uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que, literalmente, se você tiver vontade, se você tiver a mínima estrutura, que é um celular, um YouTube aberto e vontade de aprender, e se você não desistir nas primeiras tentativas, eu chorava muito quando eu pegava a coreografia e me gravava e via, meu Deus, que presepada. E aí, eu não desisti porque eu tinha muita vontade. E aí, eu acho que o mínimo é isso, é você ter vontade e o mínimo de uma estrutura que você consiga ir atrás. Um celular, um notebook, acesso à internet. Acho que é isso. Mário, eu queria agradecer muito Thank sua you. presença. Já falei, né, quando a gente se encontra no documentário, falo de novo, né, tenho uma admiração muito grande por você, né, tanto que quando a gente for fazer o documentário, eu fui conversar com o Rodrigo, eu falei, mas se puder a Mari, por favor, chama a Mari, eu queria muito a Mari, porque de verdade, desde 2023, quando te conheci, vendo o seu trabalho, tenho uma admiração muito grande, então fico muito Obrigada. feliz de você ter participado do documentário e estar aqui participando do nosso podcast. Muito Thank obrigado. you. Eu que agradeço. Pois deixe suas considerações finais, uma mensagem final para terminar. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de todo mundo. Eu adoro fazer essas coisas de câmera, entrevista, podcasts. Eu adoro. Eu me divirto muito. E eu queria agradecer também as minhas alunas, sempre que estão comigo. Agradecer a minha família, que minha mãe sempre está muito preocupada para onde eu estou indo. Ela estava, inclusive, doida para ver, achando que era ao vivo também. Mas ela vai assistir em breve. E aí, é isso. Só agradecer a todo mundo, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a equipe da GGCom, que me proporcionam sempre grandes momentos. E é isso. Muito obrigado, Mari. Obrigado você que assistiu a gente até agora. Lembrando, todas as redes sociais, tanto da Verde Azul quanto da Mari, vão estar na descrição. Então, vão lá seguir todo mundo, viu? A gente tá acabando por hoje, mas semana que vem a gente volta. E a gente volta com surpresa. Eita. Só posso falar. Estamos chegando a uma surpresa que eu falei até pra Mari. Uhum. Tem a ver com o Doc. Muito obrigado, é isso. Beijo e até semana que vem, gente. Tchau!